Queridos irmãos e irmãs daqui de parte da costa, não posso dizer que só os do Vale do Par. Cumprimento com muito carinho a todos os irmãos de Vale do Par e também todos os irmãos que vêm do estado de Cesar. Dá-me muita alegria que Deus tenha permitido que eu esteja hoje com vocês. Porque é muito difícil visitar as igrejas como eu fazia antigamente. Antigamente eu me dedicava a viajar por toda a Colômbia e visitava as igrejas em todas as cidades, nos povoados onde estava a igreja. Hoje em dia isso é impossível. Saiu-se das mãos, saiu do poder humano. Já, hoje em dia, somente o que faz a tela, o que faça a internet. É a forma de poder conectar-me com os irmãos somente através de uma tela. Porque eu já não posso viajar, porque isso é impossível. São mais de 1.500 igrejas e nós precisaríamos primeiro muitos anos de vida e logo muita saúde para poder visitar igreja por igreja. Isso é impossível. Isso já saiu das mãos. Eu já não me comprometo quando todos me escrevem e quando as pessoas me escrevem e me dizem que me esperam não sei aonde, que me esperam em Riconcito, que me esperam em Pueblo Viejo, que me esperam em Pueblo Tapado, que me esperam em El Rio, que quando os visito, isso é o que sempre ouço. Como ser humano já é impossível. Então, se visito aqui na Colômbia, então já não visito lá no exterior e lá já também. Em cada país tem bastante igrejas e todos me dizem o mesmo. Me escrevem, as pessoas escrevem, porque eu sei que em cada templo aí está o e-mail da igreja e as pessoas me escrevem e todos me convidam. São milhares de convites que me chegam, que é quando os visito, que é quando é o dia que eles digam que é porque sonharam, que é porque desejam. É impossível, irmãos, impossível. Então, o que eu posso dizer a vocês? Posso lhes recomendar é que vocês sigam o caminho do Senhor. Que já que vocês conheceram a Bíblia, o caminho do Senhor, o estão conhecendo, vocês tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Espírito Santo, as promessas do Senhor. A alguns de vocês, Deus já lhes cumpriu muitas coisas. Outros tiveram o benefício de receber algum milagre, algum benefício da parte de Deus. Então, a vocês lhes recomendo, sigam até o dia da morte. Sigam até a morte, não se cansem, não se desanimem, não se aflijam. Que porque morreu o ser querido, então você ficou triste, morreu minha mãe, meu pai, meu avôzinho, então não volto à igreja. Não, que nada os detenha. Que vocês não tenham esse interesse de seguir a Deus por algo, senão que sigam a Deus por amor a Deus. Por amor a Deus e agradecimento a Ele, sigam-o. Leiam a Bíblia, se podem, todos os dias, constantemente, uma e milhares de vezes, leiam a Bíblia. E busquem a Deus, e busquem os dons espirituais. E Deus dará tudo, Deus proverá. E lá um dia na eternidade, então, nos veremos, e lá sim vamos nos ver. Lá tem espaço. Lá na vida eterna, sim, podemos voar.
porque já assim seremos espíritos que vamos estar voando e trasladando e atravessando muros e atravessando tudo. Então, ali estaremos com o Senhor. Entretanto, não fiquem tristes se alguém diz: a irmã nunca veio a esta igreja, nunca a conheci pessoalmente. Qual é o afã? Não se preocupem por conhecer-me pessoalmente ou não, que se lhes visitei. Não. Ouçam a palavra, a doutrina, o que Deus nos dá, e isso é o suficiente. Leiam a Bíblia, orem a Deus e tenham comunhão com o Senhor. Isso é o formoso. Isso é o bonito. No dia de hoje, eu digo que no dia de hoje isso é um milagre que eu esteja aqui em Vale do Par. Porque já faz muitos anos que não visito as demais igrejas aqui na Colômbia. Quase nem as de Bogotá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês hoje. E hoje vamos receber a bênção do céu. Portanto, obrigada. Bem-vindos. Bem-vindos todos os irmãos que vêm de Curumani, creio. Curumani, Boscônia. Boscônia, que me lembro, quem mais? Somente me lembro de Boscônia e Curumani. Então, que a irmã Andréia, que é ela que sabe os nomes de memória, porque ela, assim, por aí, me diz que de vez em quando os visita. Bom, muito obrigada, irmãos. Amo todos vocês com todo o meu coração. E agora vamos nos dispor para o estudo bíblico. Obrigada. Irmãos, uma ótima tarde. Deus abençoe a todos. Quem dá a glória ao Senhor? Graças, Senhor, por essa bênção maravilhosa que nos deu. Nos sentimos felizes e gratos contigo. E hoje, e recentemente, pode sentar, irmãos. Deus deu muitas revelações da vinda da nossa irmã Maria Luísa. Estamos felizes e emocionados, porque esse Deus precioso, vamos orar a Ele e vamos dedicar esse estudo bíblico com todo o nosso coração, agradecendo este momento maravilhoso. Bendito Pai Celestial, te damos as graças com todas as forças do nosso coração por este momento. Tu és um Deus soberano, onipotente, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu, Senhor Deus, é o Deus da vida. Tu és o Deus onipotente, Deus soberano, todo-poderoso, nosso Senhor, nosso Rei. Bendito e louvado o Teu santo nome. Recebe nosso louvor, porque hoje viemos a ressaltar-te, a honrar-te, a dar-te a honra e a glória que te pertencem. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvores tão grande e maravilhoso é o Deus vivo. Pode se sentar, irmãos. Vamos começar louvando ao Senhor, ao Rei da Glória. Começaremos com o hino número 196. Sossegai, número 196. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem lá naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos
em ti, oh meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem lá naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem lá naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória ao nome do Senhor. Para todos os nossos irmãos que estão assistindo a transmissão do estudo bíblico, compartilhamos que Vale do Par, onde estamos, fica no estado de César, na Colômbia, na costa atlântica, fica muito próxima da Serra Nevada de Santa Marta e da Serra de Perijá, duas maravilhosas cadeias de montanhas, por isso é um estado precioso e se chama Vale do Par. E aqui foi onde teve a origem o vallenato. E muitas vezes tem irmãos de outros países que têm escutado o vallenato. E aqui onde teve a sua origem, na costa atlântica particularmente, aqui em Vale do Par, uma revelação muito bonita que teve a irmã, em que nossa irmã Maria Luísa lhe falava sobre o vallenato. Glória a Deus! Muito bem, irmãos, quero também apresentar a comitiva que acompanha a nossa irmã Maria Luísa, mas outra vez eu creio saudar a nossa irmã com todo o nosso coração, porque amamos. Um aplauso imenso para a nossa irmã, pois ela é um tesouro incalculável, é uma preciosidade, uma formosura de mulher, que sempre nos ensina, e sabe como é Deus, e sabe as coisas de Deus, e conhece as coisas de Deus, tudo. É algo realmente incrível a maneira como Deus usa a nossa irmã. Glória ao Senhor. E também quero saudar, desde aqui, mesmo distante, mas com muito carinho, ao nosso irmão César Eduardo Moreno, administrador mundial da igreja, e a sua esposa, nossa irmã Ângela Oviedo, que estiveram aqui em toda a coordenação deste evento maravilhoso, que realmente é muito lindo ver esse cenário tão precioso. E a nossa irmã Ângela Oviedo faz o melhor para o Senhor. É um cenário realmente maravilhoso. Tem uma irmã de um país distante que diz: fico feliz de ver a nossa irmã Maria Luísa, porque tudo que ela faz é harmônico, é agradável, é bonito, o que nos ensina, e os cenários também. Tudo na igreja é precioso, tudo na igreja é o melhor. Glória a Deus!
Quão grande é o nome do Senhor! E assim, rapidamente, vamos ver 2 vídeos, são muito curtos. Comecemos com o primeiro vídeo. Igrejas próprias no estado de Cesar. Curumani, Cesar. A igreja chegou no município de Curumani no ano de 1983 com o irmão Gustavo Quinteiro, que foi enviado pelo irmão Luiz Moreno e a irmã Maria Luísa Piraquive, dando início à igreja neste lugar com 20 crentes. Hoje em dia, a igreja tem este lugar próprio, sediando aproximadamente 130 irmãos, quem bendice e louva o nome de Deus neste recinto, que se caracteriza por ter umas infraestruturas mais lindas da cidade. Aguatica, Cesar. A igreja de Aguatica, Cesar começou em junho de 2004, numa casa familiar, por instrução da nossa irmã Maria Luísa Piraquive, que se iniciou com um pequeno grupo, se converteu num maravilhoso templo próprio com capacidade para 350 crentes. Este lugar conta com alta tecnologia, excelente iluminação e total comodidade. Agostinho Codassi. A igreja de Agostinho Codassi se iniciou no ano de 2004 com um grupo de irmãos que buscavam a presença de Deus, chegando rapidamente a mais de 150 pessoas, que superava a capacidade dos lugares desse município, e onde Deus fazia promessas que teriam um lugar próprio. Após muitos anos de respaldo à nossa irmã Maria Luísa Piraquive e ao irmão César Eduardo Moreno, a igreja, no ano de 2010, comprou o terreno próprio, no qual foi remodelado no ano 2018, e hoje conta com uma bela edificação para adorar a Deus. Glória a Deus! Antes que coloquemos o outro vídeo, queremos também aproveitar para fazer um reconhecimento especial à empresa Kutsan, que é a empresa que é dirigida pela irmã Maria Patrícia, filha do nosso irmão Andrés Carrilho e da nossa irmã Patrícia Ocanha, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Ficaram lindos templos. Dos 3 templos que acabamos de ver, foram projetados a empresa Kutsan com os projetos da irmã Maria Patrícia, que realmente ficaram preciosos. Parabéns aos nossos irmãos e glória a Deus, porque Deus nos dá o melhor. E Deus está levantando na igreja já toda essa geração que hoje está crescendo, que estão fazendo grandes coisas. Glória a Deus. Agora vamos ver a outra parte, por favor. Igreja de Vale do Par, bairro das Delícias. Em Vale do Par, avança a construção de uma nova sede da igreja, localizada no bairro das Delícias. O projeto se desenvolve sob um lote de 2.581 metros quadrados, com uma área construída com mais de 3.761 metros quadrados, distribuídos em subsolo mais 2 andares. No subsolo terá garagem para carros, motocicletas e bicicletas, e além de salas técnicas. No teto terá o templo principal, com capacidade para 1.500 pessoas, juntamente com áreas administrativas de serviços, portaria e estacionamento. Esta igreja também terá uma área para os batismos, onde se poderão celebrar os batismos nas águas de uma forma privada, organizada e cômoda. No primeiro andar está destinado ao controle de som e de vídeo, junto com áreas técnicas para a operação do templo. Além do mais, a construção contará com condicionamento acústico, ventilação mecânica e ar-condicionado, dando melhores condições para os crentes. Isso é, o cumprimento das promessas que Deus tem feito à nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Graças, Senhor! Glória a Deus! Todas as promessas que o Senhor tem dado através da nossa irmã Maria Luísa, que respaldo, que maravilha, nos sentimos orgulhosos, glória a Deus! Maravilhoso e poderoso é nosso Deus. Aqui está o irmão Jesse Camelo, que é quem dirige a empresa, vide-se, que está encarregado da condução desse templo. Quer nos contar algo, irmãos, algo breve? Aqui está o irmão Jessir. Irmãos, boa tarde. Irmã Maria Luísa, uma saudação muito especial a toda a comitiva
e não esperava que estivéssemos esse convite que o Senhor nos fez através da irmã Maria Luísa. Coincidiu com uma visita que estávamos fazendo na obra e ficamos surpresos. Que maravilhoso, irmã. O templo vai ser para 1.500 pessoas. E o terreno serviu para fazer um subsolo, para ficar garagem para 70 carros. Neste momento já está em evolução e já a cidade de Vale do Par tem visto que o templo está se erguendo e florescendo aqui. Está todo mundo na expectativa? Escutamos um comentário muito bonito pela igreja se ocupar. Nessas megas igrejas, um funcionário público nos disse e nos encheu de alegria, irmã Maria Luísa. Eles têm a senhora em ótima estima aqui, as autoridades de Valdepar. E, além disso, a forma do terreno serviu também para projetarmos um batistério para 70 pessoas, ficando assim muito bonito. E terão seu próprio batistério aqui em Vale do Par, em Cesar. Uma grande bênção. Ô irmão Gessé, glória a Deus. Que emoção, irmão, que felicidade. Vamos cantar ao Senhor com o coração. Vamos cantar o coro 68, porque estamos o quê? Em festa com Jesus, com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor divino, a quem amamos e adoramos com todo o coração. Glória ao Senhor, glória a Deus. Glória a nosso Deus. Bom dia, irmãos. O Senhor os abençoe novamente. E agradecemos a Deus porque eu me lembro, irmãos, quando se inaugurou o primeiro templo que
que se construiu em Bogotá, em Las Férias. E nesse dia o Senhor falou e fez uma promessa e disse: de agora em diante vão se construir muitos templos. E construir um templo é algo muito difícil. Eu tive a experiência no princípio de chegar a igrejas evangélicas. Eu percebi a situação das igrejas, a pobreza absoluta. Não tinha para um banco. Eu lembro que o pastor começava: quem quer doar um banco? Porque não tinha onde se sentar. Tem que, cada pessoa, cada família, tem que fazer a doação de um banco. E obrigava as 4 ou 5 famílias que tinha de crentes, que cada um desse um banco. E isso, pois, tinha seu custo. Eu me lembro que eu me comprometi a dar um banco e me lembro que nunca o dei. Até agora me lembro que eu não cumpri com a promessa, mas eu via essa pobreza. E era como que nesse tempo, quando eu recém cheguei, conheci, pois, o irmão Luiz. Então eu via conflitos entre os 4 crentes, com o pastor. E então ele se retirava e dizia: não, isso, nós vamos para outra igreja. E me lembro que estive como em 4 igrejas. Não entendia muito bem, mas bom. E eu, nessa pobreza, quando já começou a igreja do Senhor, eu disse: ai, vai acontecer o mesmo? O mesmo que eu vi no princípio? A pobreza, a necessidade, que não tem dinheiro para nada. E eu dizia, o Senhor falava que teria muitas igrejas em todo o mundo. Como será isso? Isso não deve ser assim, porque como será a pobreza? Eu dizia. E o Senhor dizia, ele conhecendo meus pensamentos e o que eu tinha visto, então dizia: não se preocupem pelo dinheiro, porque eu darei o dinheiro para tudo. E para tudo darei o dinheiro. Assim irmãos, que agora, quando estavam aqui mostrando dos templos feitos por estes lados, ouvindo também o irmão Gessir, que está há muitos anos trabalhando com a igreja, construindo templos, lembrava tudo isso. A pobreza, a miséria daquele tempo. E lembrava que eu questionava que nós iríamos viver o mesmo. E o Senhor disse: não, eu vou dar o dinheiro. E os irmãos, vocês são todos testemunhas que têm se construído muitos templos de custo elevado, cada templo, e nunca se disse a uma família: vocês têm que dar tanto dinheiro, ou você tem que dar isso para contribuir. A ninguém se pediu dinheiro. E agradecemos que Deus o que tem dado tudo. É o Senhor, é Deus. Como nós não sermos fiéis ao Senhor? Nós temos que sermos fiéis ao Senhor. Fiéis e amar a Deus com todo o coração, porque Deus, tudo o que promete, Ele cumpre. Ele faz essas promessas maravilhosas. E agora nós somos invejados pelo diabo, porque temos muitos templos formosos, belos, próprios da igreja, sem pedir dinheiro às pessoas, aos crentes, sem ameaçar a ninguém. E não somente aqui em Bogotá, aqui na Colômbia, senão também em alguns de outros países que estão desfrutando de templos próprios. Agradecemos ao Senhor. Lá nos Estados Unidos, todos os templos que adquirimos da igreja de propriedade eram templos de pessoas evangélicas, de pessoas, sempre eram templos de igrejas que chegaram à falência e tiveram que vender o templo porque não tinha como mantê-lo. E todos os templos que se comprou lá
que também tem bastantes propriedades lá. Todos têm sido de outras igrejas, de igrejas judias, de igrejas de diferentes religiões, e então deixam aí o templo, o vendem, até com todo o mobiliário, com todas as coisinhas o deixam aí. E agradecemos ao Senhor que Deus, provendo e dando o dinheiro, multiplicando-o, porque o Senhor o que faz é multiplicar o dinheiro. Se algum irmão dá, eu acredito que eu me ponho a pensar e digo, se algum irmão dá o dízimo, bom, eu não sei aqui o valor do dinheiro, R$50, eu creio que Deus multiplica esses 50 e os transforma em milhares, e em mais milhares. Porque é surpreendente que o Senhor abençoa no momento que vai realizar algo, um projeto, aí está o dinheiro. Me surpreende, por exemplo, na época da pandemia, como o Senhor proveu. E a igreja seguiu firme em todos os aspectos, no espiritual, no material e no dinheiro. E me lembro, irmãos, que muitas igrejas evangélicas de outras denominações cristãs, eles faliram na pandemia e fecharam seus templos. Os fecharam porque não tinha dinheiro para mantê-los. E nossa igreja seguiu normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Que formoso é nosso Deus. Deus é formoso. Como não vamos nos sentir orgulhosos do Senhor? Eu sou a mulher mais orgulhosa do mundo de ter a esse Deus, de conhecer a este Deus vivo e de poder, que fala maravilhas, que fala coisas formosas e as cumpre. O Senhor tudo cumpre. Agradecemos a Ele. Bom, irmãos, podem sentar-se. Obrigada. E vamos honrar ao Senhor com uma meditação. A mim o Senhor me enviou para admoestar muito e a chamar, fazer chamado de atenção às pessoas. Isso é o que mais o Senhor me diz. Me diz o Senhor, endireita teus caminhos e endireita o caminho de toda a igreja. Então, isso é o que eu faço, irmãos, com muito amor. Com muito amor. Chamamos a atenção de nossos defeitos, de nossas coisas que não devemos fazer e temos que agradar a Deus. Agradar ao Deus do céu e da terra. E assim vamos abrir a Bíblia em Tiago. Capítulo 4 de Tiago. Quero saudar com todo o meu coração também aos irmãos e às irmãs das diferentes igrejas ao redor do mundo, onde se permitiu a igreja do Senhor, e que vão ver esse estudo bíblico. Uma saudação para todos vocês, com muito carinho. Uma saudação aqui dos irmãos de Vale do Par, da Costa, na Colômbia, Cesar. Uma saudação com muito carinho para todos vocês. Que Deus os abençoe. Tiago, capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versos que diz: de onde vêm as guerras e as lutas entre vós? É uma pergunta que faz o apóstolo Tiago aos crentes, às pessoas seguidoras de Jesus Cristo. De onde vêm essas guerras e essas lutas? Não vem de vossas paixões da carne? Claro que sim, das paixões da carne é que vem lutas e guerras. Diz que em vossos membros combatem. Por exemplo, no verso 2 diz: cobiça muito e não tem nada. Matam e ardem de inveja e não podem alcançar nada. E lutam, combatem
em guerras, no que seja, porém não têm o que desejam, porque não pedem a Deus que mais bem Ele lhes conceda as coisas, em vez de querer adquiri-las pela força, usando o poder humano, usando a maldade, usando a inveja, usando o temperamento forte para poder alcançar, ou usando a mentira, usando o engano, a inveja, ser desonestos, em outras palavras, viver nessa desonestidade para conseguir algo. Então, o Espírito Santo ensina aqui, através de Tiago, que nós podemos conseguir muitas coisas na vida, podemos desfrutar e podemos viver o melhor e dar o melhor aos nossos semelhantes, à família, vizinhos, amigos, o melhor de si, por nossa boa maneira de viver, alcançar tudo isso, essa paz e esse bem, alcançá-lo com agradar a Deus, que ao invés de recorrer ao mal, a todas essas coisas más de inveja, de cobiça, de paixões carnais, mundanas, mais bem nós aproximarmos de Deus sempre, orando a Ele, falando com Ele, cantando para Ele, lendo a Bíblia e pedindo a Ele que mude nossa má maneira de ser, nossa má maneira de pensar e que vivamos a vida santa, reta e correta. Então Deus, Ele pode nos ouvir e pode nos ajudar e pode transformar nossas vidas e nos dar essa paz. E Ele não permite ao diabo que nos faça males. Então, Tiago, pois, está fazendo aqui essa exortação sobre que nós temos que meditar, que todo mal que vem é porque nós damos rédeas soltas à nossa carne, à nossa paixão, em vez de pôr-lhe freio, confiando em Deus, crendo em Deus e esperando nele. E por isso ele diz que pede e que nunca consegue o que pede, porque não sabemos pedir, porque pedimos mal, porque não reconhecemos nossos erros, senão que sempre estamos fazendo mal, pecando, ofendendo a Deus de uma ou outra maneira, e depois estamos pedindo a Deus misericórdia e que Deus nos dê, e que me conceda o melhor. Deus se indigna e não nos concede? Então, no verso 4 diz, ó adúlteros e adúlteras, diz, dando a entender, não sejamos adúlteros, o que é alma adúltera, com todo esse tipo de pecados, que a pessoa pode cometer por teimosia, ou porque eu permito que as fraquezas de minha carne me dominem. Então eu me torno uma pessoa adúltera, porque estou faltando a Deus. Porque o pecado é o que separa o ser humano de Deus. Então, ao cometer esse adultério, estamos ofendendo a Deus. Com os pecados, nós nos tornamos adúlteros. E por isso dizem, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, o 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, a pessoa que lê este verso acredita que o mundo é as pessoas, que o mundo são os seres humanos. Eles interpretam que esse verso significa isso. Mas acontece que é o que diz o verso 2. E no primeiro, vossas paixões, por isso tem lutas, por isso tem guerras, pela cobiça, por matar, pela inveja, por desejar o mal às pessoas, por fazer o mal, viver nesse pecado, tornarmos pessoas pecadoras.
em pessoas adúlteras que estamos adulterando com nosso Deus, porque supõe-se que nosso Deus um dia será o Senhor Jesus Cristo, o esposo da igreja. Mas ao estar pecando e pecando, está menosprezando Jesus Cristo e está se tornando adúltero. Todo esse pecado é ser desonesto, mentiroso, iracundo, vingativo, rancoroso, invejoso. Põe-se a desejar mal às pessoas, à família, aos vizinhos. E pela maldade vou procurar aos bruxos, procurar aos feiticeiros, fazer bruxaria, fazer mal a essas pessoas, a esse vizinho, a essa vizinha, a essa pessoa, a esse familiar. Às vezes a mãe também vai e faz bruxaria para os filhos vão e fazem bruxaria para os pais, todas essas coisas se vê. Tudo isso se chama o mundo, todo esse tipo de pecados e de maldade, isso é o mundo. As bebedices e as embriaguezes, e que depois vem a loucura pela embriaguez, e vem as mortes, os homicídios, os estupros e os sequestros, golpes, vem tudo isso. Isso se chama o mundo. Esse é o mundo. As pessoas, os adultérios, as fornicações, as pessoas fazendo todo tipo de mal com seus próprios corpos. E tudo isso se chama o mundo. Isso é o mundo. A inveja, o rancor, isso é o mundo. O que vive nisso, praticando tudo isso, disse que é amigo do mundo. Amigo do mundo. Aqui o apóstolo poderia ter dito amigo do pecado. Mas ele diz não, amigo do mundo, porque isso foi o que o mundo inventou. O diabo ensinou aos seres humanos fazer todo tipo de maldade. E então, tudo isso se estendeu no globo terrestre. E as pessoas começaram a cometer todo tipo de pecados, porque o diabo era o que lhes ensinava como pecar, como fazer isso e aquilo, como desobedecer a Deus ou fazer o contrário do que Deus diz. Então, esse é o mundo. Mas então as pessoas, teve muitas pessoas que diziam, não, eu não vou falar com ninguém. Eu não vou falar nem com o vizinho, nem com ninguém, nem os cumprimento, porque aqui na Bíblia diz que não tem que ter amizade com o mundo. Mas aí nisso tem um grande erro, porque o mundo não é tanto as próprias pessoas, senão é o pecado que essas pessoas estão praticando. Então, se alguém trabalha em uma empresa, lógico, a empresa é de alguém que não é da igreja, mas você é crente e vai e trabalha ali naquela empresa, você tem que conviver com essas pessoas, e essas pessoas, certamente, cada um tem seu pecado ou seus pecados, e cada um vive seu mundo. Mas você não vai se contaminar. Você trabalha, respeita as pessoas, os cumprimenta, é educado com cada pessoa. Mas se essa pessoa convida você a praticar e fazer os pecados que ela está fazendo, então você já se aparta e diz, não, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso. Obrigada. Isso é o que você deve fazer. Isso é o que se chama não se contaminar. Então, por isso aqui diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus, mas é fazer o pecado que as pessoas fazem. Não é? É isso. Que então, amigo do mundo é, eu sou amigo da bebedice. Sou amigo dos vícios, sou amigo das drogas, sou amigo do que rouba, dos ladrões. Lá tem um grupo de ladrões e eu sou amicíssimo deles. E um dia desses eu estou com eles e de repente me dizem que eles ajudem a cuidar de algum pacote e eu estou aí cuidando. É que são meus amigos. Então, essa pessoa está se fazendo amiga do mundo, mas não era tanto pela pessoa, senão pelo que ela está fazendo. Porque a pessoa acaba misturada também ali, contamina sua vida espiritual com os maus pensamentos e ações do outro. E começa também a pecar e fazer o mesmo, e aí se contaminou e acabou pecando. Isso é o que significa a amizade do mundo.
Nós podemos conviver com as pessoas do mundo, estar misturados com elas, mas nós somos de nosso lugar. Somos de exemplo, nossa vida é espiritual, e lhes falamos e lhes ensinamos, somos amáveis, somos educados, é bom até conosco, e as pessoas dizem que sentem paz. E vocês, quem são que eu sinto uma paz? Sinto alegria estar perto de você. Claro, é que nós somos filhos de Deus, e eles são pessoas que estão praticando o quê? Vivendo o quê? O mundo. Vivendo o mundo. O que o mundo oferece. Todo o mal que o mundo oferece. Então, isso é o que nós nos apartamos. Não é que nós não vamos cumprimentar as pessoas e não falar com ninguém. Porque se fazemos isso, então como fazemos para ganhar almas para o reino dos céus? Se você não quer falar com os vizinhos porque estão praticando coisas do mundo, então você como faz para ganhá-los e convidá-los um dia para a igreja? Não. Isso não significa a pessoa pode ter amizade com essa pessoa, mas é que essa amizade que eu tenho com essa pessoa é uma amizade sadia, e quando essa pessoa de repente sai do que a mim não me agrada, me diz, me ofende, ou me incita, ou me convida para fazer algum pecado, eu recuso. Mas se essa pessoa vive sua vida e ela me respeita, bom, temos uma amizade, eu estou guardando essa amizade para que no momento certo vou lhe falar de Deus e vou convidá-la à igreja. Estou esperando o momento, espero a oportunidade. E chegará a oportunidade e convido essa pessoa para ir à igreja, para que conheça a Deus. Então a pessoa diz, ai, você é boa gente, você é uma boa pessoa, e assim dizia que como você eu o recomendo por todas as partes, porque você é o melhor, mas eu não entendi o porquê. Claro, porque nós somos de Deus e não estamos vivendo ou praticando as coisas do mundo, o pecado, o mundo. Mas sim, estou falando com a pessoa e tenho amizade, porque eu quero um dia desses conquistar essa pessoa para o Senhor. E já a pessoa não vai me rejeitar porque não vai me dizer, você me dá mau exemplo, mas como assim que você diz que é cristão e está fazendo isso e aquilo e aquilo? Nunca viu isso em mim. Então a pessoa diz sim, você sim realmente tem autoridade para falar de Deus e para me convidar para a sua igreja. Isso é o que desejamos poder compreender nesses versos da Bíblia que às vezes as pessoas mal interpretam. Então, aqui já vamos no verso 4, que diz que o que é amigo do mundo quer fazer o pecado, que não significa também, irmãos, também tem um erro aqui, que tem pessoas que se tornam cúmplices ou tolerantes do pecado da outra pessoa. Por exemplo, os pais. Tem pais que toleram seus filhos, são coniventes com os pecados de seus filhos, porque o pai os ama tanto, os quer tanto, então chega a esse ponto como pois de tanto amor, que ele tolera o pecado e estão fazendo um mal para o filho. O que precisa para evitar isso? Se o lar é cristão faz muitos anos, o bonito é o bom exemplo que os pais deem e pôr regras aos filhos e ensiná-los o temor de Deus. Aos filhos, às crianças, desde pequenas, tem que ensiná-las que tem que amar a Deus, que tem que respeitar e que tem que buscar a Deus, não é? Isso é um princípio. Claro que às vezes vem pais com seus filhos já de 10 anos, de 12 anos, um pouco difícil para educar, mas com a ajuda de Deus se consegue, que eles também vão à igreja. Os que nascem na igreja com maior razão, pode lhes inculcar o de Deus para que depois não tenha esses problemas. Então, aí também pode esses pais converter-se em inimigos de Deus por ser amigos do mundo, por tolerar ou ser conivente com sua família, ou a família mais próxima. Isso também acontece, tem acontecido muito na igreja, e eu o ensino para aprender. Por exemplo, vocês aprendem e um dia vocês vão ensinar isso a outras pessoas.
o como viver bem com o Senhor, o que é ser inimigo de Deus, o que é ter essa amizade com o mundo, que não é com as pessoas, senão é não praticar o pecado. No 4, então, já diz, e no 5 diz: ou pensais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, nos almeja com ciúmes? Então diz que como Deus nos almeja a nós com ciúmes, que se nós nos pomos a pecar, com meus amigos, com minhas amigas, não é das pessoas que não têm a Deus, das pessoas do mundo. E como eu tenho amizade com essas pessoas, então faço o mal que eles estão fazendo pela amizade. Deus terá ciúmes de mim. E Deus vai se indignar. E certamente vai me castigar um dia desses. Nós não busquemos que Deus nos dê açoites. Não busquemos isso. Mas bem, busquemos que Deus nos abençoe cada dia. E diz que o Senhor, aqui no verso 6, ele resiste aos soberbos, aos teimosos e aos humildes, aos obedientes, aos que fazem a sua vontade. Diz que o Senhor lhes dá graça. Portanto, que nós temos que ganhar a graça de Deus. E não que o Senhor se irrite e tenha que nos castigar. Então diz: sujeitai-vos, pois, no verso 7, a Deus. Resisti ao diabo para que ele fuja de vós. Chegai-vos a Deus e ele também se chegará a vós. Diz: pecadores, limpai as mãos, quer dizer, não peque. E vós de dobre ânimo, que hoje eu creio, amanhã não creio, como que sim, como que não. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu tenho fé e tem dias que já não creio em nada. Esses são os de dobre ânimo. Diz que é melhor purificar os corações, fazendo uma verdadeira análise de consciência e pedindo a Deus: Senhor, ajuda-me. Por que será que hoje sim creio, amanhã não creio e às vezes tenho fé e às vezes não quero ir à igreja? Às vezes me dá preguiça. Senhor, ajuda-me, Senhor, porque eu creio que foi o diabo que colocou essa situação em mim. Ajuda-me a seguir em frente, ajuda-me a triunfar, ajuda-me para que eu sinta em meu coração o anseio, o desejo de seguir, de estar na igreja, de ler a Bíblia, de orar e buscar-te de todo coração como tu queres, meu Senhor. Isso é o que tem que fazer, pedir a Deus em oração. Se você se sente doente, aflito, triste, deprimido, que não sente vontade de nada, que já você se sente cansado e diz: não sei por quê, porque agora eu já não tenho vontade de nada, depois que eu era tão uma pessoa fervorosa, orando ao Senhor, cantando a Deus, e veja como estou. Isso, não sermos de dobre ânimo, senão pedir a Deus, e Deus ele vai nos ouvir. E espero que tenhamos compreendido o que significa ser amigo do mundo ou inimigo do mundo. Amigo do mundo que gosta de estar pecando igual que as demais pessoas. E se pecamos, então somos inimigos de Deus. Portanto, que não são as pessoas que têm que rejeitar, senão ao pecado. E que Deus nos ajude, porque também tem tantos pecados que parecem inofensivos, que isso é o que mais abunda entre as pessoas, é as iras, o ódio, a vingança, a inveja. Às vezes você é invejoso e não percebe. Às vezes você é invejosa e não percebe. Você não percebe que é invejosa. E de repente, algum dia Deus lhe diz: tu és invejosa? Diz: como assim? Eu não? Não tenho inveja de ninguém? Não tenho onde deixá-la. Se é invejosa, então nos analisarmos e dizer ao Senhor: ajuda-me, Senhor, com todos esses pecados que parece que fossem simples e inofensivos, mas são os que mais prejudicam ao espírito, à alma, ao ser, os que mais prejudicam a nossa vida espiritual e nos afasta de Deus. Então nós queremos ir à igreja. Senhor, eu quero o dom de discernimento. Algum de vocês tem pedido o dom de discernimento? Eu creio que sim.
Senhor, dá-me o dom de discernimento. E você pede e diz, eu já estou há tantos anos pedindo o dom de discernimento e o Senhor não me deu. Peço ao Senhor que me dê visões e tampouco me deu. Claro, certamente é que em mim tem esses pecadinhos simples, suaves, que a pessoa diz que não é tão grave. E esses pecados são os que estão prejudicando minha vida espiritual e me afastam de Deus. Claro, Senhor, claro é que eu sou rancorosa. Eu não tinha percebido que era rancorosa, porque agora já com alguém que estou irritada e não quero nem ver essa pessoa, nem cumprimentá-la. Tenho rancor, com razão que o Senhor não quis me dar as visões. Com razão que o Senhor não quis me dar o dom de discernimento, porque veja o que tenho. Depois a pessoa percebe que a pessoa sim tem muitas fraquezas e que isso tem que tirar porque isso prejudica e não permite que o Espírito Santo venha à pessoa em plenitude. Você diz, eu imponho mãos aos doentes e vejo que não se curam. Deve ser que você esteja fazendo algo, tenha algo em seu ser que lhe impede. Iracundo, eu não tinha percebido que era iracundo. Quando eu sou iracunda, quando me dá essa ira, então eu ofendo a pessoa, ofendo alguém, grito, magoo aos demais. E isso é precisamente que por esse motivo o Senhor não deu a mim esses dons que lhe pedi, porque sou iracundo e não percebi que era iracundo. Ou o orgulho. O orgulho é algo tão invisível. O orgulho é algo que às vezes você mesmo não percebe que tem. Mas às vezes esse orgulho se percebe quando acontece alguma situação na igreja, diz algo a alguém e a pessoa reage de uma forma tão, se irrita, deixa de falar, até não volta à igreja e percebe que é que tinha orgulho e esse orgulho não lhe deixou aceitar as coisas como são, senão que se irritou e preferiu não voltar à igreja, porque o orgulho pôde mais. Isso, irmãos, são coisas pequenas que nós, em nossa vida cotidiana, devemos dizer a Deus em oração, que nos ajude a perceber isso em nós, para nos arrependermos, para mudar, para pedir ao Senhor que nos mude. Então, o amor, a pessoa deve ter amor e carinho aos demais, deve sentir carinho por todas as pessoas, sentir amor, sentir compaixão, sentir misericórdia, sentir que, se posso, tenho que estender-lhe a mão, tenho que ajudá-lo, desejar-lhe o melhor. Isso é o que deve existir em nosso ser. Isso. Não alguém que diga, não, eu somente quero é a minha família. Eu só quero aos meus filhos e a minha família, a ninguém mais. Por que vou gostar deles? Eu nem os conheço, para que gostar? Não. A pessoa, a todos os seres, os vê como se fosse sua família. Principalmente a família de Deus. Principalmente os irmãos da igreja. Tem que amá-los e gostar deles. Devemos gostar de todos e amarmos e orarmos uns pelos outros. E quando há alguém que tem espíritos maus por aí, pedir a Deus, ou impor-lhes mãos se posso, ou dizer-lhe, Senhor, liberta essa pessoa. Liberta-a, Senhor, para que não sofra. Sentir compaixão e amor, e você verá como Deus começa a dar a você todos os dons que você pediu sempre. E o Senhor vai usá-lo e vai lhe dar poder, vai lhe dar respaldo. Que bonito é isso! Viver no caminho do Senhor é muito formoso. Portanto, que a honra e a glória damos ao Senhor. Começa nossas perguntas do dia de hoje. Muito obrigada por essa pequena repreensão e que meu Senhor os abençoe. E vamos com as perguntas? Vamos com as perguntas. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda aqui ao estado de Cesar, você e toda a sua comitiva. Nossos corações se enchem de alegria e felicidade poder desfrutar essa grande festa espiritual com você. É promessa do Senhor cumprida que eu estaria lhe fazendo uma pergunta da Bíblia,
que se encontra em Provérbios 31, do verso 1 ao 7. Sim. Gostaria de ler, irmã, no versículo 6. Sim, irmã, pode ler. Obrigada. Em Provérbios 31. Sim, senhora. Sim. Dai o licor forte ao desfalecido e o vinho aos de ânimo amargo. Bebam e esqueçam-se de sua necessidade, e de sua miséria não se lembre mais. Gostaria, irmã, que me explicasse um pouco mais acerca desses versículos? Dai o licor forte ao desfalecido e o vinho aos de ânimo amargo. Bebam e esqueçam-se de sua necessidade e de sua miséria, não se lembrem mais. Sim, irmã, já que a Bíblia nos ensina que devemos nos refugiarmos em Deus quando nos encontremos em tristeza, em amargura, em dificuldade. E não entendo muito bem isso, irmã. Obrigada por sua. Nós não esqueçamos que os provérbios, o livro de provérbios são como raciocínios da vida prática, da vida cotidiana, do que acontece aos seres humanos no mundo, o bom e o mal que acontece a todos os seres. E Provérbios, o que escreveu Provérbios, acredita-se que foi o rei Salomão, inspirado por Deus, diz que se pôs a observar a humanidade e a observar todas as coisas e começou a raciocinar, a filosofar praticamente e a dizer tudo que as pessoas fazem, pensam e que as pessoas crêem. Ele não se pôs a dizer é bom ou é mal. Ele não diz isso é bom, faça-o, ou isso é mal, deixe de fazê-lo. Simplesmente dizia tudo o que acontecia, o que as pessoas fazem. E quem eram os que tinham que raciocinar e depois ver se era bom ou mal? Se sim pode fazer ou não pode fazer? Os filhos de Deus, que Deus começa a ensinar a doutrina. E Deus, através do Espírito Santo, ensinando a doutrina a seus crentes, vai lhes dizendo, isso sim deve fazer, mas isso não tem que fazer. A gente o faz, as pessoas fazem. No entanto, não faça, porque isso não agrada a Deus. Mas o que se descreve é o que as pessoas faziam. Então, tem pessoas, que eu tenho ouvido que tem pessoas, que quando tem uma tristeza, as pessoas do mundo, que quando tem uma tristeza, uma decepção, quando morre um ser querido, quando tem uma grande dor em seu ser, tenho ouvido que vão beber álcool e a embriagar-se. Vocês ouviram isso? Diz, vou afogar as mágoas, diz assim. E dizer que as mágoas as vou afogar com uma bebedeira. E vão para lá para beber até que se embriagam. E dizem que assim lhes tira as mágoas ou a dor do sofrimento de algum ser querido que morreu, ou a namorada, ou a esposa, ou o namorado que ele deixou. Sobretudo são os homens que se uma mulher os abandona, então se decepcionam tanto e vão beber. E começam a beber e se embriagar todos os dias, porque isso os ajuda a esquecer essa mágoa, essa dor de amor. Então, alguém se pôs a escrever isso? Ou nós podemos escrever isso? Que as pessoas, algumas fazem isso? Então eu digo, alguns homens, quando morre o amor de sua vida ou são traídos, vão beber e se embriagam todo o tempo. Escrevi? Então eu não digo isso é bom ou é mal, nem estou dizendo você faça-o ou deixe de fazê-lo. Simplesmente estou relatando o que vejo e ouço das pessoas. Isso acontece com Provérbios. Isso é o que acontece com Provérbios. Aqui tem muitas coisas. Por exemplo, aqui diz, o vinho alegra o coração do homem. Seguramente sim, é certo? Seguro. Alguém se põe a beber muito vinho e se alegra? Começa a cantar, começa a dançar?
Certo que se alegram. Vocês o que acham? Sim ou não? Sim, certamente. Mas se nós, os filhos do Senhor, estamos tristes por algo, qual seria a nossa alegria? Ir orar ao Senhor e dizer-lhe: Senhor, estou triste por isso, veja o que aconteceu, veja o que sucedeu, ajuda-me. Então o Senhor diz: não te preocupes, eu vou solucionar. Ai, tomei uma garrafa de vinho. Isso, sinto melhor do que ter tomado uma garrafa de vinho. Bom, aqui o proverbista diz aqui no verso 5 diz, não é, não, aqui diz, o 4 diz, veja um exemplo, diz, não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho. Aí sim está lhes dando um conselho, que isso não, para os reis não é bom que venham beber vinho, porque então depois não sabem governar. Nem para os príncipes os licores, que os licores é o mesmo que o vinho, só que o vinho é mais fino que o licor, porque o vinho tem fermento, o álcool, e o licor não. Então diz, para que bebendo esqueçam a lei e pervertam o direito de todos os afligidos. Quer dizer, se o rei, o governante, é muito bebedor de vinho, fica bêbado e depois não sabe governar. E o que faz é um mal e realmente não faz justiça aos afligidos, aos necessitados. Hoje em dia eu diria embebedar-se com álcool ou com droga. Também o que consome drogas é como se bebesse álcool e deixa de ser normal e começa a proceder e a agir como uma pessoa demente, sem razão. E quem sofre? Sofre as demais pessoas porque é o governante. Quem seja, os reis, os monarcas, quem quer que seja. Então ele está dizendo que para esse governante não lhe convém que se ponha a beber vinho, embebedar-se, que não o faça. Agora sim, eu vou ler o que a irmã pede. Então diz, dai melhor o licor, que é o vinho barato, que não tem álcool, ao desfalecido, à pessoa que está por lá, que já, está desfalecida em todos os aspectos da vida, tanto em saúde como em pobreza física. Diz, dá-lhe o licor e verá que, pois seria melhor para ele, em vez de que o rei esteja bebendo tanto vinho e deixe de raciocinar. Então o desfalecido sim, porque como não tem forças para falar nem para tomar decisões, pois dê a ele o vinho ou o licor, pois seguramente vai reconfortá-lo. Esse desfalecido está dizendo é isso. Diz, e o vinho aos de ânimo amargo, ao invés de que o rei o tome, mas bem, aquela pessoa que está como amargurada, como doente, como sem saúde, como que não tem forças, pois que ele deu um vinhozinho para que se alegre, que o vinho, o álcool, lhe subiu um pouquinho a cabeça e então ele ficou aí melhor, porque estava todo desfalecido, todo amargurado. Enquanto que ao rei não, porque aqui a pergunta está no 4, aí começa que não é dos reis, dos governantes, embebedar-se, mas aos doentinhos, aos que não têm alento de falar. É isso, irmã, um dizer, uma maneira de dizer, que se nós dizemos, é uma forma de dizer, onde nós podemos agir e proceder na vida de diferentes maneiras, mas tudo fazer de uma forma sábia. E o que verdadeiramente deve considerar é abstenha-se. E aqueles que estão doentinhos, porque veja que às vezes até os doentes diz que tem que lhes dê vinho, ou que lhes dê leite, lhes dê o que às vezes proíbe as demais pessoas comer, ao doentinho, ao o que está já desfalecendo, ou o que já não serve, então lhes dá aquelas coisas que vão lhe a voltar sua vida, seu espírito, seu ânimo, e que a esta pessoa vai lhe servir em sua saúde, mas não em sua mentalidade. Enquanto que ao governante sim vai para a mentalidade, o álcool que não o faça. É isso e disso que se trata Provérbios. Por isso tem que ler Provérbios, porque aí a pessoa aprende tantas coisas. Porque a pessoa mesma diz,
Não, isso melhor eu não vou fazer? É um prejuízo? Mas isso eu sim tenho visto que as pessoas fazem. Então aqui, o que é Provérbios e o que é Eclesiastes, começa a raciocinar e no final tem uma conclusão. Diz, tudo é bonito na vida e tudo é bom e a gente, ao mundo, às pessoas, parece-lhes que tudo que tem na vida pode se fazer, que tudo pode se praticar, que tudo pode se comer, que tudo pode se beber, que tudo pode se desfrutar. Isso diz, mas no final diz, tudo é vaidade. Você se preocupe por buscar a Deus, preocupe-se por ter conhecimento acerca de Deus, preocupe-se por agradar a Deus, que isso é o melhor que todo ser humano pode fazer em sua vida. Essa é a conclusão. Seguimos. Outra pergunta. Irmã Maria Luísa, Sim, que irmão. o Senhor a abençoe. Uma ótima tarde, irmã. É um privilégio, uma honra muito grande de estar diante da senhora, irmã. Essa pessoa que Deus escolheu para ensinar-nos a sua doutrina. Irmã, boa tarde. Que Deus a abençoe grandemente. Irmã, tem uma pergunta que a senhora me permite. A pergunta está em Hebreus 6, no versículo 4 ao versículo 6. Se a senhora me permite, irmã. Sim, irmão, leia. Irmã, tendo como referência os casos de alguns irmãos que depois de ser abençoados espiritualmente, em algum momento se afastam da igreja, mas logo voltam, retomam o caminho do Senhor e inclusive depois de um tempo servem novamente a Deus. Todavia, na Bíblia, o apóstolo Paulo, em Hebreus 6, no versículo 4 ou 6, especificamente no verso 4 diz, porque é impossível que aqueles que, ressaltando a palavra impossível, que aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo. Por favor, irmã, gostaria de pedir que nos ensinasse quais são esses crentes os quais se referem o apóstolo Paulo, os quais se afastaram do Evangelho depois de haver desfrutado das bênçãos de Deus, e é impossível que sejam novamente renovados para arrependimento. Irmã, muito obrigado, que o nosso Deus a abençoe. Pois aqui Hebreus é forte o ensinamento. E ele diz que, no verso 6, diz que é impossível, digamos que uma pessoa primeiro foi iluminada do espiritual e participantes do Espírito Santo. Entendemos que a pessoa recebeu os dons. Esteve na igreja um tempo trabalhando e com os dons espirituais. Diz, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século, quer dizer, foi participante e testemunha dos milagres e do poder que Deus faz entre os crentes e ouviu muitos testemunhos do poder de Deus e sua manifestação. Então, já no 6 diz, e essas pessoas recaíram, recaíram, voltaram atrás, e diz que depois que voltam atrás, esquecem de Deus, depois diz que é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, que é impossível que, ao voltar, o Senhor tenha que novamente crucificar-se por eles e, expondo o Senhor, diz que expondo ao Filho de Deus a ignomínia, então diz que isso é impossível. E ele dá um exemplo. Dá um exemplo e diz, por exemplo, no verso 7, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes recai sobre ela, e produz erva proveitosa. E diz no verso 8, mas a terra que embebe a chuva, mas produz espinhos e abrolhos, é descartada. Diz que essa erva é descartada, está próxima de ser maldita e acaba sendo queimada. Então aqui diz no verso 9, mas quanto a vós, ó amados irmãos, estamos persuadidos de coisas melhores e que comportam a salvação, mesmo quando falamos dessa maneira. Diz que tem que ser cuidadosos neste aspecto,
que tem que cuidar-se, porque o Senhor, além desse verso, também encontramos em um evangelho. Em um evangelho, diz, o Senhor Jesus Cristo diz aos ouvintes, lhes diz, um dia me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, quer dizer, pessoas que tinham recebido o Espírito Santo, tinham desfrutado disso, de ser iluminados pela obra do Senhor. E estas pessoas, então, diz, um dia me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, fizemos curas. E diz o Senhor, e eu lhes direi, vou lhes responder, não vos conheço, apartai-vos de mim, fazedores do pecado da maldade, porque não fizeram a vontade de meu Pai. Então Deus vai reclamar que essas pessoas não respeitaram nem valorizaram os dons espirituais, o que Deus lhes deu, nem as experiências que viveram com o Senhor na igreja, e que eles se retiram, que eles vão outra vez para viver o mundo, para fazer o mundo. E então diz que é impossível que o Senhor tenha que novamente perdoar a estas pessoas. Nós não somos chamados para julgar as pessoas, somente ensinamos o que Ele nos ensina aqui na Bíblia. O Espírito Santo também nos ensina que se Deus nos dá uma ordem, nós temos que obedecer sempre a Deus, as ordens que Ele nos dá, e nos cuidarmos neste aspecto. Então, as pessoas estão expostas. Tem pessoas na igreja que sim receberam o espiritual e depois voltaram para o mundo, e com o tempo, então, outra vez volta, e que tem que perdoá-las. O mesmo tem pessoas que se casam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e querem continuar na igreja normalmente, e querem que celebre o casamento na igreja, e querem casar-se outra vez porque se divorciou, e depois conseguiu outra irmãzinha, outro irmãozinho, e torna-se casar, e volta e quer que ele celebre o casamento. Isso é como uma zombaria, porque nós temos que respeitar e valorizar o do Senhor. Tem muitas pessoas que o fazem, mas isso é problema de cada pessoa, e cada pessoa terá que se ver com Deus. Então, nós aqui ensinamos o que a Bíblia e o que o Espírito Santo ensina. Mas se as coisas acontecem ao contrário do que se ensina, do que se diz aqui, já nós não podemos fazer nada, senão que cada pessoa é responsável por si mesma e terá que um dia prestar contas ao Senhor. Por isso, cada um de nós saibamos nos comportar como filhos de Deus. Saibamos nos comportar como um crente, sem mancha, como uma pessoa, como diz a Bíblia, sem mancha, sem ruga, como uma pessoa que quer viver em santidade, agradando a Deus em tudo, porque é a Deus que temos que agradar e não às pessoas. É a Deus. Então, cada um de nós vivemos a vida como Deus nos diga que temos que fazer, e procurar e pedir a Deus que nos ajude a mudar, que nos ajude a cumprir sua palavra. Porque aqui vemos que isso não agrada ao Senhor e o Senhor castiga, mas então nós, como seres humanos, não podemos fazer nada contra os outros seres humanos. Mas sim ensinamos e cada um tome sua decisão. Então tenha que orar e pedir a Deus que nos ajude, que nos ensine, que nos dirija para que todas as coisas façamos bem. Que meu Senhor os abençoe. Que Deus abençoe a todos lá. E vamos orar. Orar a nosso Deus nesse dia, aproveitando na oração para que todos vocês, os que estão doentes, alguns, pediram ao Senhor, peçam ao Senhor pela sua doença. Se vocês têm doentes lá em suas casas, nos hospitais, seu familiar, peça ao Senhor, nomeie com nome e sobrenome, diga-lhe, Senhor,
fulano de tal que está doente, tem tal doença, tem misericórdia. Bom, outros terão petições, outros terão desejos em seus corações. E outras pessoas também, os que sofrem de bruxarias, de feitiçarias, porque essas doenças mentais abundam muito. E vamos também pedir ao Senhor que liberte, que o Senhor quebre, pois, correntes e ataduras, e que o Senhor ajude, porque também dentro da igreja, dentro da congregação, tem muitas pessoas que sofrem desses espíritos maus que os perturbam, não lhes deixam ter paz, não lhes deixam viver bem. Então vamos pedir ao Senhor. Cada um de vocês tem uma petição, algo diferente para dizer a Deus. Diga-o com o coração e confiemos que o Senhor nos ouvirá, no dia de hoje nos abençoará, porque esse é o amor de Deus que tem para seus filhos. Então vamos orar, Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Te damos a honra, a glória e o louvor. Senhor, te agradecemos também por ter permitido essa viagem a este lugar. O diabo esteve muito irado pela viagem, mas tu vai nos abençoar a todos, vai nos dar o triunfo, a prosperidade. Tu vais estender tua mão sobre cada pessoa, sobre cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso. Estenderás tua mão poderosa e farás milagres e sinais em cada vida, em cada coração, tirando doenças, tirando toda a doença, doenças venéreas, doenças que produzem a morte imediata, doenças mentais, bruxarias, feitiçarias, maldições, tudo aquilo que o diabo sempre vem nos perseguir para nos fazer mal, para nos prejudicar, para nos fazer sofrer. Senhor, mas tua mão poderosa está sobre cada homem e mulher, tua mão poderosa cobrindo a todos, libertando e curando a todos, limpando corações, revestindo a muitos de poder, fortalecendo a muitos, aos que estão descaídos espiritualmente. Tu estás, meu Senhor, abençoando e limpando, curando e libertando e repreendendo espíritos imundos, e estás destruindo toda obra maligna. Obrigada, Pai Santo, porque virão muitas mudanças no futuro, Senhor, nos quais te manifestarás a teu povo, a teus filhos, a tua congregação que tu estás formando, que tens prometido já faz muitos anos, e que estarias formando uma congregação muito grande. Aqui nós estamos, Senhor, como testemunhas dessas promessas que tu tens cumprido dia após dia. E assim continuarás cumprindo, Senhor, até o final, porque essa é a tua palavra, porque essa é a tua verdade, porque tuas promessas são fiéis e verdadeiras, porque tua misericórdia é para sempre, porque tua palavra é a verdade, tua palavra é o caminho verdadeiro, pelo qual estamos seguindo, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia e teu amor. Obrigada por tuas bênçãos, por tuas promessas cumpridas. Abençoa, Senhor, abençoa este país, Colômbia, e abençoa, Senhor, conforme tu tens prometido, que venham governantes que fazem a justiça, governantes postos por ti, para que o país
goze de bênçãos. Abençoa também, Senhor, a todos os países, ali onde está a tua igreja, todos aqueles países, aqueles lugares remotos onde tens permitido que chegue tua palavra. A todos os irmãos dos diferentes países, abençoa-os, ajuda-os, Senhor. Liberta, Senhor, a todos, porque essa é a tua promessa. Que teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre cada um de nós. Obrigada, Pai meu, no nome glorioso de Cristo Jesus. Quebre correntes e ataduras, Senhor, e liberte e cura. E te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos, te honramos. Glória a teu nome. Os louvores são para ti, Senhor. Os louvores para ti. Glorioso é o Senhor. Glorioso, poderoso, poderoso Rei Santo, Rei misericordioso. Rei justo, Rei que vives. Vives para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua misericórdia, por teu amor, por tua palavra. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, meu Rei. Grandes bênçãos. Bênçãos grandes e poderosas. Muitos triunfos. E muitas bênçãos e liberações. E muitas curas. Muitas curas e muitas liberações. Se realizou e se esteve tirando espíritos imundos de bruxarias e feitiçarias, e muitos estão livres de demônios e de espíritos e de maldições. E vêm curas de doenças físicas e psíquicas. E muitas pessoas que estão atadas em cadeiras de rodas e em camas serão levantadas novamente. Muitas bênçãos lhes darei a todos aqueles que se esforçaram e se esforçam para seguir estes caminhos. Triunfos e vitórias lhes darei. Bênçãos darei a todos aqueles que me clamam e me buscam de coração. E muitas curas e muita liberação. E estarei tirando ataduras e quebrando correntes. E mudanças positivas vêm para a minha igreja em geral. Para a minha igreja, para a congregação. Vem muita prosperidade, muita bênção. E não permitirei que o diabo venha contra a igreja. Porque estarei pondo minha mão em muitas pessoas. Pondo minha mão em muitos personagens importantes do mundo. Para bem e para mal, para castigo e para bênção. Mas minha igreja triunfará. Os valentes vencerão, portanto, seguir em frente e marchar assim em frente, porque as bênçãos não vão se demorar, serão que em breve chegarão a cada um. Mudanças e triunfos para todos. Obrigada, Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, no nome de Cristo. Obrigada, aleluia. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor,
con el corazón. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito é o Senhor, agradecemos ao Senhor, os louvores são para o nosso Deus, e glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Muito obrigada. Obrigada, irmãos e irmãs, obrigada. E, bom, não lhes prometo que até a próxima no vídeo, na tela. Na tela, sim, lhes prometo que até a próxima. Que meu Deus os abençoe. O Senhor os abençoe. Bom, que o Senhor os abençoe. Obrigada. Obrigada. Deus os abençoe.